Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais um episódio aqui. O meu convidado é super especial, uma pessoa que eu tenho um respeito, que eu tenho um carinho e admiração. É uma pessoa que transformou o mercado imobiliário e hoje ele vai dar dicas. Você que tá aí e não sabe por onde começar, como sair, ele vai saber te dar dicas e contar um pouco da história dele. E o meu convidado de hoje é Bruno Rabelo, É um prazer, galera, estar aqui, gente. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Sofia. Sofia é uma amiga de muito tempo. E tô aqui hoje para entregar o máximo para vocês. É como eu falei no começo do vídeo. Amado por uns, odiado por outros. Herói ou vilão? Bruno Rabelo. Vamos descobrir no final do vídeo. Brincadeira. É isso aí. Gente, o Bruno, ele é uma pessoa que eu admiro muito. Por quê? Porque no momento mais difícil, ele conseguiu se levantar e hoje ele tem uma imobiliária que tem um método totalmente diferente no mercado imobiliário. Ela é CLT. Sim. Eu já vi muitas histórias dos seus corretores na qual mudaram de vida e o mais legal é que você consegue influenciar. Só que antes da gente entrar nessa história da imobiliária, eu quero saber quem é o Bruno. O Bruno é um menino simples que veio da periferia de São Paulo, da Zona Leste. É filho de uma mãe diarista também, super simples. Uma mãe que tem uma história incrível. Minha mãe já morou em barraco de lona. Então, criou a gente ali com toda a educação do mundo. E é um cara que aprendeu que na vida dá pra você dar certo sem ir pelo caminho errado, entendeu? Então, sempre tive vontade de vencer, sempre tive certeza que eu iria vencer. E conheci o mercado imobiliário ali muito jovem. Muito jovem. E o mercado imobiliário transformou a minha vida. Hoje, empresário, mentor imobiliário, hoje eu ensino pessoas a entrarem nesse nosso mercado e ter um sucesso com uma estratégia totalmente diferente do convencional que vocês estão acostumados a ver aí. Tem uma empresa chamada Wall Street Broker, uma imobiliária aí com mais de 100 funcionários CLT registrados. Estamos indo para a terceira unidade. Ai, que legal. Muito legal. Recentemente, eu até vou postar no meu Instagram, fomos eleitos uma das maiores imobiliárias de São Paulo no mercado econômico. Que legal, parabéns. Uma empresa hoje que faz mais de 150 vendas por mês. Olha, que incrível. Um VGV de 40 a 50 milhões. Isso é incrível. Então, saindo do absoluto zero, sem ajuda de ninguém, sem herança, trabalhando mesmo e mostrando que trabalho duro vence. Então, eu acho que é por isso que a gente às vezes está aqui para contar um pouquinho da nossa história. Sim. Mas o Bruno é isso. E serve de inspiração, né? Porque eu conheço o Bruno, né? Desde quando ele começou. Já briguei pódio com o Bruno. Sim. E me dava raiva que eu via o Bruno lá. Eu falava, cara, o que esse menino faz? E hoje eu entendo que é uma pessoa que persevera, que não desiste, Sim. né? E tem determinação. E muitas das vezes a gente acaba desistindo no primeiro obstáculo, né? Sim. Eu lembro que tem uma história que você foi fazer entrevista em um local e você ficou aguardando até você ter uma resposta. Eu gosto muito dessa história, que me serve muito de inspiração, porque as pessoas, elas não querem passar por obstáculo, elas querem que as coisas sejam fáceis, que caia do céu. E me conta um pouco. Tá, não tem problema em falar, tá? Eu venho de uma escola, de uma empresa que mudou a minha vida. No mercado imobiliário, mudou mesmo a minha vida. Eu só tenho a agradecer. Você veio de lá também. Sim. Sou muito grato à Metrocasa. Um abraço pro dono, sou amigo pessoal do dono. Gosto muito de gente boa demais. E essa história é basicamente assim: eu fui o 7º corretor dessa empresa. Legal. Tinha 6, eu fui o 7º, entendeu? Uhum. E aí foi um processo seletivo que tinha mais de 30 pessoas no dia. E como que funciona lá? Você fazia entrevista com o gerente, aí você passava com o gerente, você fazia com o diretor, passava com o diretor e fazia com o dono da empresa. Eu fiz esse... Você fez, né? Eu fiz. Então, só que ele é bem filho da mãe, porque ele deixa você esperando, ó, muito tempo. E aí, beleza, eu fiz com o gerente, a gente gostou de mim, fiz com o diretor, o Vieira, um abraço, Vieira. Gosto muito do Vieira também. Vieira, um beijo. O carioca que a gente boa, Vieira. O Vieira gosta de uma cerveja. Nossa, e bota como gosta nisso. Então, e aí eu fiz com o Vieira também, gostei pra caramba, gostei do método da construtora. Ela falou, agora você vai ser entrevistado pelo dono. Aí, tipo assim, gela até a espinha, porque quando você conhece quem é o cara, o cara ele fundou só uma das maiores construtoras do mercado econômico do país, né? Sim. Então, não é qualquer um, é um mega do empresário. E aí você chega lá pra fazer a entrevista, eu lembro que era ainda no 37, só tinha metade só, na minha época. Não tinha os adesivos na parede, as paredes eram brancas. E só, era muito estranho. Você tinha que ver, era muito estranho. Aí, quando eu entrei na sala, ele com aquela cadeirona, e ele tem uns 2 metros de altura, assim, ó. Sim, ele é alto. Cabelão pra trás e deitado na cadeira. Aí eu sentei, eu todo mirradinho, né?
Aí fiz a entrevista com ele, só que o que acontecia? Na época, ele gostava de contratar só a galera um pouco mais velha, tipo assim, 30 a mais. E eu tinha, 19 anos. Então, ele não botava muita fé em mim. Ele ainda falou, por que eu devo te contratar? Ainda falei pra ele, porque você precisa de vendas. E eu sou um ótimo vendedor. Então, assim, eu garanto que se você me contratar, eu vou dar certo. Aí ele pegou e falou assim, tá bom, a gente te dá uma resposta. Só que o a gente te dá uma resposta era aquela velha falar não de um jeito bonito. Tá bom, a gente dá uma resposta, era pra eu ir embora. Só que eu entendi o quê? A gente te dá uma resposta, eu falei, então vamos esperar a resposta. Eu peguei e sentei na recepção. Gente, eu fiquei das 3 horas da tarde, eu fiquei 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas da noite. Eu fiquei 6 horas sentado na recepção. Gente. E aí eu vi ele vindo com a mochilinha pra ir embora. Aí eu peguei e fiz assim pro diretor. E eu? Aí o diretor foi, parou ele no meio do caminho e falou assim... E o nome dele, né? Tem um menino que você entrevistou e ele tá achando que vai ser contratado, né? Mas eu acho que você não quer contratar ele. Mas eu achei o menino bom, ele ficou até esperando aí, tá o dia inteiro esperando aí. Aí tá eu lá, mirradinho lá. Aí eu lembro, foi desse jeito. Ele olhou assim pra mim, assim, e fez assim... contrata, vai. Desse jeito, tipo assim... contrata esse coitado aí. E foi assim que eu entrei na empresa. Gente, entendeu? E era um dos campeões, tá? Ele vendia muito, trabalhava muito bem, serviu de inspiração, tá? E hoje serve de inspiração. A história do Bruno, gente, eu quero que vocês entendam que a história dele serve pra quem quer mudar de vida. Porque você também já fez o seu 1 milhão, né? Sim, sim. Então, assim, a sua história serve de inspiração. E depois disso, você entrou ali no mercado econômico, no Minha Casa Minha Vida. Uhum. Que as pessoas, elas deslumbram... Hoje, Bruno, a gente fala que o mercado econômico Minha Casa Minha Vida, ele possibilita novas portas, né? Claro. Só que a pessoa, ela não sabe valorizar, né? Não sabe valorizar. E você, com toda essa sua história, com toda essa jornada, assim, que você foi conquistando, você também, eu conheci um pouco da sua história, também do seu pai. Eu lembro o dia que você passou pelo luto do seu pai. Sim. Mas mesmo assim, no dia seguinte, você estava lá, né? Então... Eu falo muito isso nos meus treinamentos, porque foi, eu acho que, um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu recebi a notícia que eu perdi meu pai, aí eu, fui lá ver tudo, questão de velório, etc. Só que eu já era gerente nessa época. E aí, a minha equipe, naquele final de semana, eu lembro, era numa quinta-feira. Aí, sexta, sábado e domingo, a gente tinha mais de 27 clientes agendados. Aí, só eu fazia a mesa. Aí, eu peguei, aconteceu o velório na quinta. Na sexta-feira eu tava lá fazendo mesa. Aí eu conto muito isso nos meus treinamentos. Eu lembro de eu estar fazendo uma mesa aqui e fechando com um cliente, um casal, né? Aí fechando, ele super feliz e tal. E o cara lembrava muito meu pai, sabe? Aí o que aconteceu? Eu dei o contrato pra ele assinar e fui no banheiro chorar. Nossa. Eu fui, tranquei a porta do banheiro, sentei assim, no chão, comecei a chorar. Aí chorei ali durante uns 5 minutos, lavei o rosto, voltei. E aí, gente, tão felizes e tal. Então, o que serviu de lição isso daí? Independente de qualquer coisa, sabe? Você ter a resiliência, você saber onde você quer chegar, é muito importante. Eu queria muito dar certo. Assim, eu tava vivendo o luto do meu pai, mas eu soube dividir as coisas. Da porta pra fora, era o luto, mas da porta pra dentro, eu tinha que ser o campeão daquele mês, entendeu? Sim. Então, olha o nível, né? Você querer tanto dar certo que você não... Às vezes você, não conseguir viver nem o luto da sua família, de algum parente importante pra você, porque você quer muito fazer aquilo dar certo. Eu tinha um compromisso muito grande com a minha equipe também. E você sempre prezou muito a fidelidade, né? Sim. Que eu acho que é uma coisa que faz... Lealdade. Lealdade, né? Lealdade. Você ser leal aos seus corretores, ser leal com quem está trabalhando ali com você. Porque hoje em dia é muito difícil você encontrar uma pessoa leal. Meu. E quando você encontrar uma pessoa leal, valorize. Porque é muito difícil encontrar uma pessoa leal. E eu sempre vi isso, que você sempre foi muito leal. Eu lembro até de uma situação que aconteceu, um mal entendido. Tinha uma funcionária que ligou para um cliente, acho que você vai lembrar dessa história. E esse cliente falou, eu tô fechando um empreendimento no Brás com a corretora Sofia. Nossa, eu lembro. Você lembra? Lembro. Caramba, você lembra umas aqui? Lembro. E ali, o diretor, que na época era até o Vieira foi perguntar pro meu gerente se eu tava passando um cliente por fora. E meu gerente falou, não, minha corretora não tá, sei da conduta dela, né, não tá. E o Bruno, ele fez uma coisa que eu admiro até hoje. Ele me mandou uma mensagem, falou, vem aqui que eu quero falar com você. E aí eu fui, ele falou, você tá passando um cliente por fora? Porque se você tiver, me conta que eu vou te ajudar. Eu falei, não, Bruno, eu não tô fazendo isso. Ele, você tem certeza? Tenho.
E ali, eu não sei se você vai se recordar que você... Na época, o Neto me ajudaram a ligar pro cliente. O cliente mandou a foto da Sofia. E era uma outra Sofia. Nossa. Não tinha nada a ver comigo. Bom. E eu não esqueço disso até hoje. Legal. Que você me chamou antes de tudo Sim. para tentar me ajudar. Sim. Então, essa lealdade que você teve comigo, eu sou extremamente grata até hoje. E é muito difícil encontrar isso no mercado imobiliário, né? Então, assim, toda a sua história, toda a sua trajetória... Ali naquele momento que você estava passando por luto, você não deixou, né? Aquilo ali... pegar você. Sim. Porque tem gente que quando entra no luto, assim, não consegue sair. Muito pelo contrário. Eu fiz disso a minha maior motivação pra dar certo, né? Sim. E eu queria entender, Bruna, assim, a sua forma de pensar. Porque cara, você pensa muito fora da caixinha, né? Quantos anos você tem? 26. O que te faz pensar fora da caixinha? Então, é que assim, vamos lá. Eu sempre, quando eu falo isso, eu tenho vergonha de falar, sempre fui muito pobre. Muito mesmo, sabe? E eu vi assim, todo mundo dando certo e olhava e falava assim, meu, não é possível que eu não vou conseguir dar certo, sabe? Não é possível que as pessoas conseguem e eu não consigo. E por que eu virei um cara que pensa fora da caixa? Hoje em dia tem muito isso, o brasileiro tem muito isso. Ele olha um cara às vezes com um carrão, o que ele faz? Ele julga, fala, isso aí deve ser bandido, deve mexer com coisa errada, isso aqui... Não, eu questionava, chegava nas pessoas que estavam dando certo e falava assim, como que você faz? Me ensina. Eu lembro quando eu entrei na Metrocasa, vou até citar o nome aqui, o Robson. Um abraço, Robson. Você é fera. Eu cheguei lá, eu participei da primeira reunião de corretores. E era daquele jeito lá. Sempre foi assim, tá? Eles colocavam a televisão e mostravam os resultados e aquilo brilhava no nosso olho, né? Sim. E, tipo assim, eu olhei lá, Robson, primeiro lugar, 7 vendas. Segundo lugar, fulano, 3 vendas. Eu falei, mano, não tem ninguém aqui que tipo assim, que bate de frente com o cara, meu. E o Robson, ele é bom, cara. Eu só entrei na Metrocasa por causa dele, tá? Depois eu vou contar a história. Mas aí eu peguei... Aí o que eu fiz? Cheguei nele, falei assim, tudo bem? Prazer, sou o Bruno e tal. Falei, posso pagar seu almoço amanhã? E ele falou, o que você quer, velho? Eu falei, não... Humildemente, eu falei, eu queria aprender com você. E eu tive humildade total de perguntar pro cara. E ele teve humildade de me ensinar. Tipo assim, foi falando tudo que ele fazia. Ele, eu faço isso, faço aquilo. Exemplo. Aí a gente começou a virar muito amigo. Aí a gente começou a colar lambe-lambe na rua. Que legal. Foi quando lançou o empreendimento no Cangaíba, que foi o que mudou minha vida. Eu morava lá no Cangaíba, né? Sim. Aí lançou o empreendimento no Cangaíba. Aí eu e ele colamos a venda Cangaíba inteira, lambe-lambe. Ele até vai lembrar dessa história. Era uma das primeiras vezes minha colando lambe-lambe. Aí a polícia passou e saiu correndo com o balde de cola. Aí ele falou, mano, não precisa correr não, seu burro. Aí eu corri, porque eu falei, nossa, será que eu tô cometendo um crime colando esse papel no poste? Eu fiquei com medo. Uhum. Aí a gente colou o lambe-lambe. Eu colava indo na avenida e ele colava voltando. 11 horas da noite a gente colando. Mas o que foi legal? Por que eu comecei a pensar fora da caixa? Eu comecei a andar com gente que dava muito certo. O cara fazia 7 vendas no mês. Não deu 30 dias, Sofia. Eu tava empatado com ele. Porque eu comecei a andar com ele, aprendi com ele, tava empatado com ele. Aí eu peguei o que ele fazia de bom e aperfeiçoei. Então, assim... Um mês eu era campeão, outro mês era ele. Um mês era eu, outro mês era ele. Tanto é que o Kleber, que era o nosso gerente, ele ganhou muito dinheiro com a gente. Imagina, você ter 2 corretores na equipe que faz 10 vendas. Nossa, total diferença, né? Com 2 caras. Nossa. E os outros, acabava puxando os outros também. Um fazia 5, outro fazia 3. Igual eu falo assim, essa empresa, quem levantou mesmo ela, são 4 pessoas. Primeiro, o Vieira total. Um cara 10. Segundo, o Kleber, que foi um dos maiores gerentes que a gente teve. Terceiro, o Robson e eu. Nós 4 revolucionamos. Tipo, quando a gente chegou lá, fazia 20 vendas no mês. Eu lembro de menos de 6 meses começar a fazer 100. Porque começou a ver 2 corretores bater 10, a galera se anima, né? Sim. Aí a galera vem, aí tipo assim, a galera queria bater a gente. Então não batia 10, um batia 8 aqui, outro batia 7 ali, outro batia... E a gente sempre teve humildade, as pessoas chegavam na gente, como que você faz? A gente ensinava. Sim. Entendeu? Sim. Então, o que é pensar fora da caixa? Gente, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho. Tenha humildade de perguntar. Se você quer ser um cara grande, começa a querer ter acesso a pessoas grandes, entendeu? Sim. Então, tipo, nem que você tenha que pagar, velho.
E faz diferença você ter a simplicidade e a humildade de chegar e falar, me ensina, né? Me ajuda. Me Quero ajuda. aprender. Porque as pessoas, elas têm o hábito de apontar o dedo, de julgar, de Sim. criticar, mas elas não têm a humildade de chegar e falar, Bruno, como eu faço, né, pra conseguir? Eu lembro que na minha jornada, que quando eu entrei na Metrocasa, pra mim foi tudo muito novo, porque eu vendia terreno. Sim. E aí eu fui vender... Você chegou em qual geração? Junto com o Leandro? Eu cheguei na geração quando o Iago tava montando a equipe. O Iago chegou bem depois ainda. Isso, porque o Iago, um abraço pro Iago, trabalha gente fina, muito, caramba, gente fina, então. trabalha muito bem. E aí ele me ensinou muito, e uma das coisas que o Iago ensinava, traz, tudo tem, tudo pode. Tudo tem, tudo E é pode. verdade, porque hoje, você que é corretor, com todo respeito, você quer vender pelo WhatsApp. Tem corretor que quer vender pelo WhatsApp. Hoje, qual que é o método que você usa? Pra ter... Não sei se você vai contar, né? Qual que é o método? Eu cobro pra contar, mas eu tenho que contar de graça aqui, porque você é minha amiga, brincadeira. Gente, não, só puxando o gancho do que eu tava falando, né? Desde muito cedo eu aprendi que eu tinha que aprender com quem tava dando certo, nem que eu precisasse pagar. Na minha época eu não tinha muitas condições. O que eu pude pagar pro Robson foi um almoço. Mas olha o que o almoço me gerou. Sim. Eu paguei do meu bolso lá e paguei, mas olha o que me gerou um monte de coisa. Hoje em dia, tem um pouquinho mais de facilidade, tem grandes cases de sucesso, tipo, é que tem muito cara na internet aí que é só papo, viu? É só curso de vender curso. Mas acho que antes de você comprar alguma coisa de alguém pra você aprender, comprar um acesso que eu tô falando, você tem que ver se o cara é de verdade, entendeu? Sim. Então, por exemplo, eu já aprendi muito cedo que eu tinha que aprender com quem tava dando certo. Então, a galera hoje, é o que você falou, não quer, eu quero dar certo, mas por onde que eu começo? Vai atrás de quem tá dando certo, entendeu? Sim. Vai atrás de quem tá dando certo. Aí você perguntou sobre o método. Isso. Pode fazer um merchan aqui? Pode, claro, gente, pode fazer. Gente, estamos lançando o método Wall Street, tá? O que é o método Wall Street? Só pra vocês entenderem. É uma estratégia de vendas que eu criei desde a minha época de corretor. Sim. Igual a Sofia já me acompanhou, já disputou comigo. Eu fui campeão na Metrocasa 9 vezes seguidas no ano. Eu ganhei um apartamento, fui o primeiro a ganhar um apartamento. Tenho um apartamento até hoje, quitado, dado pela Metrocasa. Vendi era quem vendesse mais no ano, ganhava um apartamento. Ganhava lembra? apartamento. Aí eles fizeram mata-mata. Aí viram que eu despontei muito. Aí falou, 0 mata-mata, faz de novo. E mesmo assim, eu sempre... Aí no final, não vai ter mata-mata, vai ser quem vendeu mais. Aí eu corri pra vender. Resumo disso tudo. Foram 96 vendas no ano. Nossa. 96 vendas, não como gerente, como corretor mesmo, sozinho. Sim. Se você for dividir por 12, dá uma média de 8 por mês. Sim. Que é esse método que eu tô ensinando agora. Então, assim, o método Wall Street, gente, é um método que eu consegui ganhar muito dinheiro e crescer muito dentro dessa empresa. Trouxe ele para fora, criei a Wall Street, ensino ele para corretores. Corretores não, corrigindo. Consultores, eu não contrato corretor. Olha que louco. Eu não contrato corretor na Wall Street. Eu contrato pessoas de qualquer outro tipo de profissão porque eu quero formar do zero. Sim. Vou dar um exemplo pra você. Eu tenho um menino lá que ele era auxiliar administrativo, jovem aprendiz. Certo. Ele tem 18 anos, ele ganhava R$700. Nossa. Aí ele entrou no método Wall Street, pegou o cartão da mãe, comprou em 12 vezes o método Wall Street com o cartão da mãe dele. Dei aula pra ele na primeira turma, ele gostou. Aí eu falei, esse moleque é diferente. Falei, você quer trabalhar comigo, não? Aí ele falou, quero, contratei ele. Até postei no Instagram. Ele fez 12 vendas no mês. Qual foi o salário dele? R$60 mil. Caramba. Aí, gente. O Bruno não tá contratando, tá? Porque depois vai ter gente que vai pedir assim, me indica pra ele e tal. Assim, tá cheio... só que, agora é sério. Meio do ano agora, junho, vai sair a terceira unidade da Wall Street. Talvez na Zona Norte. Nem podia falar. Não, pode falar. Talvez na Zona Norte. É que eu não podia, surpresa. Talvez na Zona Norte, terceira unidade, aí eu vou contratar em massa. Mas, infelizmente, eu não contrato corretor. Não contrato. É o meu estilo, a minha cultura. Contrato do zero, gosto de formar gente do zero. Então você é empacotador de mercado, panfleteiro, engenheiro, Uber, motoboy. Vem. Chama ele. Pode me chamar. Que vai mudar de vida. Sim, aí esse menino tem 18 anos, ganhou 60 mil. Aí olha que engraçado. A mãe dele foi lá na imobiliária conversar comigo. Porque ela falou assim, tá certo isso? E tipo assim, ela ficou assustada, ela ficou assustada. Falou, porque eu e meu marido ganha
eu ganho R$2.000 como enfermeira, meu marido trabalha autônomo, ganha R$3.000, meu filho ganha R$60.000 no mês. Isso tá certo? Eu falei, tá tudo certo. Isso aqui é mercado imobiliário, ele vendeu 12 imóveis. E a pessoa fica assustada, né? Fica total. A pessoa, tipo, leva um susto, né, na hora. Total. Imagina ele, quando ele ganhou 60 mil, a alegria do menino. Que isso, é fora da curva, entendeu? Eu tive um corretor meu que ganhou muita comissão, mas na primeira oportunidade comprou um MacBook. Um beijo, Índio! Eu não julgo ele não, viu? Sabe por quê? Quando eu era corretor Era o sonho lá dele. na Metrocasa, eu ganhei um apartamento, né? Aí, na virada do ano, eu ganhei uma viagem pra Disney. Só que eu sou muito azarado, né? Veio a pandemia. Gente... é verdade. Eu lembro. Lembra? Lembro. Lembra? Ganhei uma viagem pra Disney, Sim, eu 7 lembro. dias tudo pago. Aí o dono me chamou na sala e falou, vai fechar tudo, não tem como te dar. Quer receber em dinheiro? Eu falei, eu quero, né? Aí, resumindo, com tudo que eu ia ganhar, aquele mês eu ganhei R$50.000. Que legal. Aí sabe o que eu fiz? Não. Comprei um carro. No valor de R$50.000. Você lembra o carro? Um Sonata. Hoje você tá com qual carro? Hoje eu tenho 2, né? Hoje eu tenho uma BMW Série M e tenho... Acabei de dar pra minha esposa, tá até no Instagram também, um Volvo híbrido. Bruno, toda essa mudança de vida que você teve hoje, quando você olha pra trás, assim, vê toda a sua história, toda a sua jornada, assim, o que você diria pra uma pessoa que nesse momento tá assistindo o nosso podcast e tá com uma situação financeira difícil e não sabe o que fazer? Tá, 2 coisas. Primeiro, constância. Constância porque a maioria, Sofia, das pessoas desistem no meio do caminho. Agora, se você é constante, pode demorar, mas você vai dar certo. Eu, hoje, falar minha história aqui é bonito pra caramba. Sim. Todo mundo olha e fala, caramba, meu, o cara tem 26 anos, tá construindo uma casa aí de 4 milhões, tem R$500.000 de carro na garagem, tem uma empresa que tá avaliada em R$20 milhões. Pô, o cara tá... Mas se soubesse o tanto que eu precisei ralar pra chegar. E constância. Então, tipo assim, não deu certo do dia pra noite. Foi dando errado, foi dando errado, foi dando errado, foi dando errado, foi dando errado. E aí, teve uma hora que começou a dar certo. Aí começou a dar certo e fui aprimorando, entendeu? Então... você ser uma pessoa constante, você, tipo assim, saber onde você quer chegar. Eu, por exemplo, eu tenho essa mania. Se eu colocar uma coisa na minha cabeça, velho, eu não vou parar até dar certo. Eu não vou parar até dar certo, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo básico aqui, pra todo mundo entender o que eu tô falando. Quando vira o ano, isso é estudo, é estatística isso aqui. Qual é o maior objetivo que todo mundo sempre coloca na folhinha de objetivos que, meu, se você de 10 pessoas, 9 coloca isso? Acho que é academia, né? Academia. Matou. Todo mundo coloca, não, esse ano eu vou pra academia, eu vou pôr shape, alguns falam, eu vou emagrecer, outros falam, eu vou ganhar massa, não é? Agora a gente tá em junho, 2 de junho. Você que colocou esse plano no papel, quantos de vocês já desistiu? Eu acho que 90%. Sim. Eu falo porque os meninos que trabalham comigo, quando começou o ano, a gente faz uma listinha dos sonhos, né? E todo mundo coloca lá academia. Todo mundo coloca isso. Metade lá já desistiu. E eu sempre falo isso pra eles. É algo simples. A academia é um exemplo simples, mas por que as pessoas não conseguem atingir o corpo ideal? Porque não tem constância. Sim. E o corpo é a única coisa que o dinheiro não vai comprar. Até você pode fazer uma cirurgia ou outra, mas assim, um corpo saudável, bonito, estético, você só vai conseguir constância, tipo assim, treinando, se alimentando bem, entendeu? Eu, por exemplo, coloquei esse plano no papel ano passado. Eu tô 2 anos seguidos. E porque... Hoje as pessoas, igual você falou, elas anotam no papel, mas elas não tiram do papel. Não tira do papel. Não tira. Qual foi o momento mais difícil que você passou, assim, que quando você vê assim, você fala, cara, não acredito que deu certo. Eu sei que você é uma pessoa que tem muita fé, que você acredita em Deus. Até hoje, eu nunca esqueço quando você falou que tocava bateria na igreja, né? Sim. Então, assim, qual foi o momento, assim, que você passou, que foi bem difícil, assim, que você falou, cara, será que vai dar certo? Teve algum momento que você olhou assim e você falou, cara, será que vai dar certo? Olha, eu tive tanto momento difícil, mas vamos lá. Por exemplo, vou citar um aqui que todo mundo sabe essa minha história, né? Eu tava no meu auge na empresa, diretor comercial, 23 anos de idade, ganhando 40 mil por mês. Ainda falei pra minha família, nossa, agora eu vou me aposentar nessa empresa, porque eu ganho muito bem, né? Sim. Eu sempre tive essa cultura, né? Trouxe todo mundo que era daquela minha realidade difícil pra trabalhar comigo.
Então, Até hoje você faz isso, eu faço né? isso até hoje. Então, tipo, o Vitor e o Vinícius eram duas pessoas que viviam uma situação muito difícil, igual eu. E eu falei pra eles, vou mudar a vida de vocês. Vem comigo, que eu vou ensinar vocês a trabalhar. Não dei nada de mão beijada, ensinei eles a serem corretores, lembra? Foram campeões várias vezes. Sim. Como eu gostava corretor. muito dos dois, nossa. Nossa. Aí viraram gerentes. Virei diretor, eles viraram gerentes. E aí, tava no auge. Tipo assim, minha vida tava perfeita, sabe? E pra quem não sabe, a gente foi comemorar o aniversário da esposa do Vitor. Era também fechamento, a minha diretoria tinha acabado de ser campeã e tinha acabado de fazer mais de 120 vendas. O Vinícius campeão como gerente com 42 vendas. E ele ia ser promovido. 42, e ele tinha feito 42 vendas aquele mês. Eu nem sei se quebraram esse recorde lá. Depois, não sei, não lembro. 42 vendas ele fez em 30 dias com 7 corretores. O Vitor também 30 e poucas. Aí a gente saiu pra comemorar. Resumo da história. Deu umas 3 horas da manhã. O Vinícius tinha ido de Uber pro lugar lá que a gente foi. O Vitor tinha ido de carona com um amigo nosso. E eu tinha ido de carro. Mas eu falei, não vou beber e tal. Vou só. Aí deu umas 3 horas, peguei meu carro e falei, gente, vamos embora. Eu era pai deles, né? Eu cuidava deles. Vamos embora. Aí o Vini falou, não, eu tô de boa, irmão. Vou pegar o Uber, vou pra casa. Aí eu falei, tá de Uber, tá tranquilo, tá? Falei, vamos, Vitor, embora? Não, mano, nem tô dirigindo, tô com o fulano aqui. Aí eu olhei pros dois assim. Aí eu falei, amanhã todo mundo 11 horas lá, hein? Aí a gente vai chegar primeiro que você. Aí eu falei, então beleza. Aí peguei meu carro e fui embora. Cheguei em casa, dormi. Quando deu 7 horas da manhã, o interfone toca, porque meu celular vive descarregado. Sim. Aí meu celular tava desligado. Aí o síndico, meio dormindo, falou, tô entendendo nada, Bruno. Pega seu celular, liga aí, urgente. Estão me ligando aqui, parece que ontem você tava num evento, né? Todo mundo tava com você ontem, bateu o carro e morreu, tá? Nossa. Esse foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Pra quem tá assistindo aí, tem amigos muito próximos, trabalha junto, imagina, você tá todo dia Sim. trabalhando junto e alguém te ligar e falar, por exemplo, a gente tá aqui agora. Certo. Você gosta muito de mim. Eu acabei de fazer esse podcast, eu pego meu carro e saio. Aí toca seu celular e fala, Sofia, você tava com o Bruno no podcast? Tava. Então, ele bateu o carro e morreu. Imagina a sensação. Eu lembro que no dia também, que foi tudo no dia seguinte, até acho que é um assunto até delicado de falar, porque eu sempre tive muito carinho por você, pelo Neto, pelo Vini, pelo pessoal tudo, e quando a notícia chegou, eu tentei falar com você, foi tipo assim, foi uma situação muito rápida. Sim. Porque a gente tava tentando entender tudo, e esse momento foi tão difícil, tanto para mim, tanto para você. Eu acredito que mais para você, porque você convivia mais com os meninos, que hoje, vendo o momento que você vive, eu tenho certeza que você queria que os meninos estivessem do seu lado. Demais. E eu tenho certeza, Bruna, assim, sendo muito sincera, que os meninos, eles estão num lugar, assim, que Deus preparou, assim, que eles estão descansando. E eu tenho certeza que se eles estivessem aqui, eles iam estar felizes, porque você conseguiu chegar em lugares que muita gente falou que você não ia chegar. Sim. Então, assim, você está de parabéns. Eu tenho certeza que eles ficariam orgulhosos disso. Eu agradeço demais, eu falo isso pra todo mundo. Eu trocaria tudo que eu tenho hoje pra trazer eles de volta. Se alguém falar assim, Bruno, tudo você construiu, vende e eu trago os 2 de volta, na hora. Eu voltaria pro 0. O Vitor é engraçado, gente. Eu não aguento. O Vitor, ele colocava a blusa aqui. E quando ele ia amassado, então? Quando ele ia todo amassado? Gente, o Vieira olhava o Vitor e falava, mano, esses meninos... Porque o Vitor fazia 6 vendas. E teve um dia, você não vai lembrar dele, ele fez uma tatuagem no braço. Lembra? Ele levantou a manga. Gente, ele levantou a manga e ficou andando pela empresa com a manga levantada aqui, né? Lembra? Ai, caramba. E o Vieira veio perguntar, quantas vezes esse menino tava? Você é 6? Ah, tá bom. Ele já queria mandar embora, porque ele fez uma tatuagem nada a ver do Looney Tunes aqui, ó. Nem sei o que deu na cabeça dele. Aí ele levantou a camiseta toda amassada, ele levantou, dobrou assim, e ficou andando pela construtora e falando com o cliente no áudio. Quem olhava falava, mano, quem é esse cara? O cara era campeão do mês, velho. E eu gostava muito do Vitor, assim, o Vitor me chamava de Sofia da puta, né? Sofia da puta. Eu ficava, Vitor, você me... Eu sempre tive muito carinho por você, né? E hoje eu vejo
vejo que esse momento que você superou assim, eu falo assim, Bruno, você foi muito forte. Porque se fosse outra pessoa, teria caído em depressão. É assim. Porque você acabou perdendo 2 pessoas. Muito Na importante. verdade, foi 3, né? Porque teve o primeiro luto, que foi o seu Foi pai. meu pai. No outro ano foram eles. Foram eles. E assim... Não, é que a história é muito grande pra contar aqui no podcast, mas, tipo, esse foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi um dos momentos que foi o pivô de eu pegar e desistir de tudo. Eu desisti da minha carreira de diretor por causa de perder eles, que eu não conseguia olhar pra aquele ambiente. Tanto é que eu fui esses dias pegar a chave do meu apartamento, que eu tenho alguns apartamentos com a Metrocasa, né? Fui pegar o do Morumbi lá. Aí eu pedi pra subir no 39. Meu, é sério, me arrepiou inteiro quando eu entrei. Já eram outras pessoas, já era... Mas eu olhei aquelas 2 baias, que era a baia deles. Sim. Meu, me deu um negócio, aí, peguei, entrei no carro, comecei a chorar, sabe? Mas não chorar de tristeza, chorar de alegria por ter conseguido dar a volta por cima e voltar muito mais forte. Igual eu comecei esse podcast falando assim, Bruno Rabelo, herói ou vilão? Porque na Metrocasa, muitas pessoas, às vezes, não gostavam de mim, mas tem uma grande maioria que gosta muito de mim. Sim. Então, não sabe... Os que não gostam não sabem da história real, não sabem da pessoa que eu sou, entendeu? Sim. Sempre fui uma pessoa que eu ajudei muita gente lá dentro. Não tinha ego, assim, sabe? As pessoas chegavam pra falar, Bruno, me ajuda. Se for, eu era diretor, eu tenho um caso, eu era diretor, tinha um corretor de outra diretoria começando, e eu vi ele se embananando na mesa. Eu entrei na mesa dele, fiz a mesa pra ele e fechei a venda dele. Sim. E era ponto pra outra diretoria. Você ter essa humildade, né, de poder sentar ali, de poder oferecer a sua ajuda, faz total diferença. Porque hoje em dia não tem mais isso, tá? Não tem. Hoje em dia a gente vive num mercado imobiliário que é... Eu quero te ver bem. Mas não melhor que eu. Eu quero até te ver bem. Mas se você tiver melhor que eu... Aí... Esquece. Então você passou por muitos momentos e esse momento foi um. Sim. E eu quero que você conte... Quando que foi que você passou esse momento que você teve esse insight, assim, cara, tipo, eu preciso agora me levantar? Então, o que acontece? Lembra que eu falei pra você que o negócio do meu pai foi muito triste, mas foi uma das minhas maiores motivações? Sim. Quando aconteceu com os meninos, eu não vou mentir, eu fiquei uns 30 dias em depressão. Tipo assim, em casa, sem rumo, não sabia o que eu ia fazer. Tipo assim, eu recomecei do zero. Imagina, você era muito pobre, aí você virar diretor de uma empresa muito grande, começar a ganhar muito bem, e do dia pra onde você voltar pra uma realidade de ser um desempregado. E aí, chegava muita coisa negativa também, tipo assim, um exemplo. O fulano tá mó feliz que você saiu. Estão comemorando sua saída. Pegaram sua diretoria aqui, e reviraram do avesso. Mandaram alguns embora, colocaram outros pra trabalhar no pior lugar da empresa. E essas mensagens foram me fazendo muito mal. E as pessoas são filho da mãe, tipo assim. E isso, a humanidade é assim. Quando as pessoas estiverem mal, elas querem te empurrar mais pro buraco ainda. Então, tipo, só chegava coisa ruim no meu WhatsApp. Ixi, fulano aqui comemorando que você saiu. O ciclano aqui, tá trabalhando com concorrente. E aquilo foi me deixando muito mal. E aí eu tive um tempo de maturação. Aí deu uns 5 minutos em mim, eu falei, quer saber? Agora que eu tô no fundo do poço, eu vou fazer a maior empresa do mercado econômico. Do zero. Aí eu lembro, um beijo pra minha esposa... Falou, Rani, amo você. Um beijo, Lô. Eu queria que você estivesse aqui. É que ela tá lá comandando a empresa no meu lugar pra eu estar aqui. Aí, ela pegou e falou assim, pega um papel e uma caneta aí. Aí ela pegou um caderno, aí sentou eu e ela no sofá, e a gente começou a desenhar o modelo de negócio da Wall Street num caderno. A Wall Street hoje é uma empresa, igual eu falei, uma empresa que faz mais de 150 vendas por mês no mercado econômico, um VGV de 40 a 50 milhões todos os meses. Vamos bater esse ano mais de 1.000 vendas no ano. Olha que legal. A gente traçou uma meta, até agora a gente tá vendendo mais do que a meta, entendeu? Uhum. Vamos bater 1.000 vendas, estamos indo para a 3ª unidade, mas todo o modelo de negócio foi desenhado num caderno. Então a gente já pensou, vai funcionar assim, a gente vai por esse caminho, tal. A gente ficou a madrugada toda escrevendo. Então, assim, eu peguei toda essa minha dificuldade, eu esperei chegar no fundo do poço, falei, agora eu vou voltar, mas vou voltar 1000 vezes maior. E sem dinheiro, Sofia, nenhum. Sem, dinheiro nenhum pra começar. Não, na minha cabeça você tinha saído rico. Nada. Tudo que... Lá era assim, a gente ganhava o dinheiro e o dono, quase que eu falei o nome, ele obrigava a gente a comprar apartamento, entendeu? Então a gente pegava o dinheiro e comprava apartamento. Então, tipo assim, eu era alavancado. Eu tinha dinheiro, mas eu tinha dinheiro investido, entendeu? Até hoje é assim. Eu faço dívida e vou pagando e meu patrimônio vai aumentando. Então, eu saí com uma reservinha. Quando eu olhei, eu tinha 3 apartamentos para pagar.
Não tinha mais emprego, falei, errou, cara. A Lohane pediu pra sair da empresa, viramos 2 desempregados, um caderno e um sonho. Aí eu peguei e falei, não, vambora, vamos fazer. Aí peguei Aí que foi outro negócio legal. Eu agradeço muito ter acontecido tudo isso e ter gente lá na outra empresa que fez questão de ver eu sair, porque essas pessoas, de verdade, essa pessoa, inclusive, eu não vou citar nome, mas eu sou polêmico, eu falei que eu ia ser polêmico. Ela vai assistir esse podcast e ela sabe o que eu tô falando dela. Cara, vou olhar pra essa câmera minha, né? Pode olhar. Eu te agradeço de coração, porque você ter tentado me tirar da empresa pra tomar a minha cadeira foi a melhor coisa que você fez pra mim. Você pegou, me jogou assim do penhasco na pior hora da minha vida. E isso me obrigou a voar. Sim. Igual a águia. A águia, não sei se você sabe desse estudo, quando o filhote nasce, a mãe pega e joga ele do penhasco. A maioria morre. Os que não morrem voam, e foi o que aconteceu comigo. Então, tentarem me tirar da Metrocasa foi a melhor coisa que fizeram. Porque automaticamente eles me forçaram a criar a maior empresa do mercado econômico de São Paulo. Sim. E futuramente a maior do Brasil. Então, quero agradecer de verdade, porque se eu não tivesse acontecido isso comigo, eu ia estar estagnado, eu ia estar numa zona de conforto, porque eu não ganhava mal, e eu não ia ter descoberto esse meu lado, que é a minha melhor versão. Sim. Então, hoje eu descobri a minha melhor versão. O Bruno que tá aqui hoje, lembra do Bruno que dava reunião lá na Metrocasa? Magrinho, não tinha nem a barba ainda. Sim. Hoje é um outro cara, mas devido a todas as pancadas que eu tomei da vida. Então, eu sou uma história de superação ambulante, entendeu? Então, eu quero agradecer todo mundo que não gostou de mim, mas todo mundo que me apoiou também, quero agradecer. E eu dei a volta por cima, infeliz pra alegria de uns e raiva de outros, tá aqui. E eu fico muito feliz, por quê, Bruno? Porque, assim, a gente vê a sua história, serve de inspiração, tanto pra mim quanto pra quem vai assistir. Sim. A gente só cresce na dor. Ninguém cresce na zona de conforto. E é como se Deus olhasse pra você, né? Independente das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos erros, porque não tem santo nessa terra. Não. Santo é Jesus Cristo. Sim. Né? Então não tem santo. E também não é sobre religião, né? É sobre a fé que a gente tem, né? Que Deus ele pode proporcionar o melhor pra nós. Meu pai falava uma frase assim: Deus, ele olha o seu coração. Sim. Deus olha a intenção do seu coração. Se a intenção do seu coração é boa, acabou. O mundo pode te julgar, mas ele olha aqui dentro. Qual que é a intenção da Sofia? É boa? É querer ajudar? É querer mudar a vida das pessoas? Então vou abençoar. Então, assim, eu sempre tive uma intenção boa, sabe? Sempre tive. E olha, eu vou falar uma coisa. Conversando com você, eu percebo que aquele Bruno que eu conheci, assim, tá maduro, Sim. mas a essência ainda é a mesma, né? É a mesma. Porque a pessoa, ela muda, sabe? Sim. Isso aqui... Muda, né? O dinheiro... Nossa, tem gente que ganha um dinheiro já, nem olha mais na cara do... Só falta cuspir na cara da pessoa. E eu vou falar porque eu trabalhei na mesma empresa que você trabalhou e muitas das vezes as pessoas, por causa disso aqui, só já faltava mudava. cuspir na nossa cara. E era muito ruim. Sim. Isso, né? Porque você fala, caramba, a pessoa era, no começo, era tão humilde, tão simples. Aí mudou, ganhou do primeiro dinheiro, mudou. Mudou. E as pessoas, elas mudam por causa do dinheiro. Muda, com certeza. A maioria. A maioria. E você tá de parabéns, porque a sua essência, né? Sim. Ainda é a mesma. E eu acho muito interessante quando eu vejo os seus vídeos no Instagram, histórias de corretores que você influenciou a mudar de vida. Sim. Histórias que você contribuiu. Sim. Como que é isso pra você? Eu já mudei a vida de uma galera. Só antes de responder essa pergunta, pra eu não perder o que eu tava falando na outra, você falou... Quando eu saí, o que me ajudou muito também, eu fiz a Wall Street no papel, e aí eu chamei a galera pra vir comigo, né? Aí foi outro baque que eu tomei. Eu tinha 120, veio 5 comigo. Eu sei que é Rabelo? Ele ainda Ele é o diretor comercial da operação inteira. Ele tá de parabéns. Assim, era 5. Só que aí, quando eu saí, prometeram o mundo pra todo mundo. Falou, o Bruno saiu, agora você pode crescer, você pode ser diretor no lugar dele. E prometeram a mesma historinha pra todo mundo, só pra manter a minha equipe. E eu não quis questão de tirar ninguém. Só que eu falei, gente, eu vou começar um projeto, quem quiser me ajudar, os portos vamos aí, me ajuda e tal. Não veio ninguém. Veio 5 pessoas. Mas foi muito bom. Foi com essas 5 pessoas que eu formei essa empresa tão grande. E são as pessoas que estão comigo até hoje.
Sim. Mas o tanto, Sofia, de porta na cara que eu tomei, tipo assim, de gente que eu ajudei. É que eu não quero citar nome, mas quem tá assistindo isso aqui sabe. Gente que eu ajudei. Gente que, tipo assim, quando eu fui virar diretor comercial, eu cheguei no dono da empresa e falei, ó, se você não promover esse cara, eu não vou virar diretor. E aí chamar o cara e falar, vem comigo. Ah, não posso te ajudar. Não posso. Assim, esse sonho seu aí é muito sonho ainda, né? Tipo, até dar certo. Nem sabe se vai dar certo. Pô, mas eu sou seu amigo, hein? E eu, tipo, beleza. Mas Então- olha aqui, ó. Não ajudou? Olha onde ele tá. Então, assim, e aí eu peguei, quem veio, veio. Eu lembro, eu reuni todo mundo na minha casa, falei, gente, vai dar certo. Eu não sei como, mas a gente vai fazer uma empresa muito incrível e eu conto com vocês. E a galera, vambora. E a gente começou a trabalhar. O Rabelo, um abraço pra ele. Eu não queria fugir desse time, que é muito importante. O Rabelo, ele já trabalhava comigo lá na empresa, ele era corretor. Inclusive, eu lembro do dia que mandaram ele embora. Então, por causa de mim. Ele era corretor e ele tinha em paralelo uma perua escolar. Ele era tio da perua. Já viu o tio da perua que pega as criancinhas na escola? Ele tinha uma perua escolar, que é caro uma perua escolar. Sim. Ainda mais com a linha, com as crianças, vale mais de 60 mil reais a perua escolar dele. Aí, o que acontece? Olha que legal. Quando eu abri o Wall Street, ele veio comigo. E a gente começou a vender. Só que aqui fora não é igual lá. Você vende um apartamento hoje, você vai receber daqui 60 dias. É assim. Né? É. Então você tem que fazer carteira pra você se manter. E na época a gente tava duro, que não tinha dinheiro pra almoçar. E aí eu falei pra ele tem duas crianças pequenas. Aí ele pegou e falou assim, mostrou uma mensagem, falou, Bruno, olha isso aqui. Aí era a esposa dele descascando ele, falou, Alex, deixa eu te falar uma coisa. Você tá aí acreditando no sonho desse moleque de 20 e poucos anos. Ele tem a vida toda pra perder. Você não, cara. Você tem duas crianças pequenas. Volta pra sua perua. Vamos fazer tio da perua de novo. Porque ele ganhava bem, com perua, ele ganhava 5 mil por mês, trabalhando 4 horas por dia, de segunda a sexta. Ela, vamos voltar pra perua, tá acabando as coisas em casa. Aí eu li a mensagem assim, te juro por Deus. Lá na minha casa, eu olhei pra ele assim e falei, irmão, de coração, mano. Ela tem razão, mano. Se você quiser sair, eu vou entender de boa, mano. Porque você tem duas crianças. E até isso aqui dar certo vai demorar. Ele falou, irmão, vou pensar, vou orar. O Alex é um cara muito temente a Deus, ele é pastor hoje. Ele falou, vou orar e, tipo assim, seja o que Deus quiser, mas eu te dou uma resposta, fica tranquilo. E te juro, Sofia, eu morri de medo, sabia? Porque eu falei assim... Gente, eu já tava com medo de dar errado. Falei, se o Alex foi embora, aí que... Porque ele... Sabe quando você tem alguém pra se apoiar? Sim. Falei, se meu único apoio foi embora, mano, aí que eu tô ferrado. Aí eu peguei... Mano, orei, eu tava bem mal nessa época. Aí eu acho que uma semana depois ele chegou lá em casa. Ele, Bruno, seguinte, vamos conversar daquele assunto? Falei, vamos. Já sabia. Falei, vai embora, né? Já tava triste já. Falou, ó, pegou e mostrou o celular. Falei, que é isso aqui? Um comprovante de pagamento. Eu olhei. Aí ele, vendi a peru, irmão. Eu falei, quê? Ele falou, vendi por 20 mil. A peru que vale 60, ele vendeu por 20 mil. Ele falou, agora eu tenho dinheiro pra sobreviver uns meses até o Street dar certo. Agora eu tô 100%. Não tem mais plano B, só plano A. Tô com você. Gente, que lealdade. Ele pegou tudo o que ele tinha e queimou. Tem é até legal isso aqui que eu vou falar, tá? Tem uma cultura viking, dos vikings, isso aqui. Os vikings, quando eles iam dominar um território, eles iam com aquelas embarcações, gigantes, aqueles barcos que demoravam anos pra fazer. E quando chegava num território, o capitão da tropa toda pegava e falava assim, pode atear fogo nos barcos. Mas por que atear fogo nos barcos? Porque eles só tinham um plano. Ou eles iam vencer e dominar aquele território, ou eles iam morrer ali, lutando. Então, queimar o barco é tipo assim, não tem mais volta. Você não tem mais plano B. Então, é um conselho pra quem tá em casa. Às vezes, a galera quer entrar na corretagem, fala, eu vou ser corretor, mas vou continuar com o meu emprego. Tipo, eu vejo muito isso. Eu vou ser corretor, mas vou continuar fazendo Uber. Por quê? Até aqui dá certo? Não, velho. Queima um barco. Quando você queima o barco, não tem opção. Ou você faz dar certo, ou você faz dar certo. O Alex queimou o barco. E hoje ele tá com você, né? E hoje ele tá comigo, ó. Vou mostrar pra você. É que não pode mostrar na câmera, né? Mas eu vou mostrar pra você. Ó o salário do Alex aqui, ó. Alex, desculpa, mas vou mostrar. Vai ter que mostrar seu salário, Alex. Não mostra na câmera, hein?
Gente, vou trabalhar com você. Gente, ele, olha, de Você viu o verdade. Pix? Tá aqui, ó, no nome dele. Sim. Então, assim, não tinha nada. A gente não tinha nada pra oferecer. A gente tava ali, era um pelo outro, não tinha dinheiro. Isso foi muito bom. Sim, e eu vou falar uma coisa. Gente, o Pix do Alex, eu não vou falar o valor. Quer falar? Pode falar. É mais de 50 mil. Mas não é sobre o valor. Sim, É sobre a lealdade que ele teve com você. sim. Sobre a lealdade que ele teve com você. E eu tenho certeza que mesmo ele ganhando esse salário, ele não mudou. Não mudou nada. Não mudou nada. Sofia, o Alex, se chegar nele hoje e falar assim, Alex, esse mês a gente vai trabalhar, só que eu não vou te pagar nada. Vai ser de graça, porque eu preciso fazer um investimento. Ele fala, demorou, irmão. Vambora. Não precisa me pagar, não. Ele e o Anderson. O Anderson é o irmão do Vini. Não sei se você chegou a conhecer ele. Sabe, o Vinícius, ele, antes dele falecer, ele queria pôr o irmão dele lá. Sim. Aí ele fez de tudo pra eu pôr o Anderson. Aí aconteceu o acidente. E o Anderson já tinha passado na entrevista com o Henrique. Desculpa. Já tinha passado na entrevista. E o Anderson saiu comigo. Hoje o Anderson é superintendente da empresa. E olha, e isso, Bruno, eu acho muito legal que tem uma frase que assim, eu subo e eu levo você comigo. Isso. Você sobe, eu te levo E eu levo. Eu sou assim. E eu acho isso muito importante, porque falta isso no mercado imobiliário. As pessoas são muito cheias de ego. As pessoas pensam muito em si mesmas, né? Tipo assim, eu vou trazer a Sofia, vou contar uma historinha pra ela, vou fazer ela trabalhar pra caramba pra eu crescer. Não é assim. Sempre que você subir, leva o outro, pô. Sim. Estende a mão pro próximo, sabe? E assim, Bruno, isso vai servir de inspiração porque a gente percebe que a pessoa tá no caminho certo porque a gente vê o quanto Deus olha o coração. Então, uma coisa você pode ter certeza que você tá no caminho certo. Sim. Por mais que você tenha... A sua história, ela serve de inspiração para outras pessoas. E tenha certeza disso. Sim. Que muita gente que olhou para você e falou, não vai conseguir, não vai chegar. Às vezes até isso acontece comigo. Tá? As pessoas olham e falam, a bobinha lá, fazendo podcast, não sei o quê. Mas deixa a bobinha aqui. É. Tudo bem, eu tô feliz. Constante, fazendo o seu. Fazendo o meu. Já era. E eu quero que você me conte. O que o Bruno espera do Bruno do futuro? Cara, de verdade mesmo, vou ser muito honesto com você. Eu cheguei num patamar que dinheiro não é mais um mistério pra mim. Tipo, aprendi a fazer dinheiro, entendeu? Uhum. Então, se eu tirar tudo que eu tenho hoje, eu conquisto tudo de novo em um ano. Eu aprendi. Depois você aprende a receita, porque dinheiro nada mais é do que ficha de um jogo. Dinheiro é ficha. Depois você aprende a ganhar as fichas, você pode perder, você ganha de novo, entendeu? Agora, o Bruno do futuro é um Bruno que quer construir legado. Então, por que eu lancei o método Wall Street? Eu lancei o método Wall Street para ganhar dinheiro. Porque, de verdade, o preço que é cobrado nesse não é nem curso, é um acompanhamento próprio meu. Eu quis fazer com tanta qualidade que eu vou, tipo assim, assessorar você durante 2 meses para fazer você vender de verdade. Sim. Não é assiste essa aulinha gravada aqui e vê aí o que dá. Não, não. É todo dia, trabalhar junto, é fazer lição de casa. Tipo, ó, pegou o conteúdo, legal, agora você tem uma lição de casa, tem que entregar isso, isso e isso. Então, o que o Bruno do futuro, o que eu espero do Bruno do futuro? Um cara construir um legado. Porque hoje eu tenho um legado muito bom para uma geração, por exemplo. Lá nessa construtora que a gente trabalhou, eu mudei a vida de muita gente. Eu vou nos plantões, às vezes nos meet, eu encontro corretores que falam assim, puta, Bruno, mano, você é um cara, eu aprendi com você, eu mudei de vida, hoje eu sou campeão. Tipo o Rick, por exemplo. Ah, nossa, Rick, eu falo com o Traz Rick. ele aqui, pô. Cara, eu falo com o Rick, eu vou trazer ele. O Rick é mó resenha, mano. Nossa, eu gosto do Rick demais. Ó, o Rick, ele me chamou pra trabalhar com ele. Rick, um beijo. O Rick mandou um áudio pra mim, de verdade. E ele fala engraçado pra caramba. Ele, ô Brunão, não pode falar palavrão, né? Ô Brunão, eu tô aqui na empresa, cara. Sabe quando você pega aquele mês que nada dá certo, mano? Tô vendendo nada, Brunão. De verdade mesmo. Tô ferrado. Faz igual você fazia comigo lá na empresa. Me manda um áudio aí, me esculacha, me humilha. Mas me traz de volta, irmão. Do nada. A gente nem tava se falando. Aí eu ouvi o áudio dele, peguei e mandei 3 áudios de 1 minuto e pouco pra ele. Aí ele falou assim, Brunão, vou te falar uma coisa. Eu vou voltar mês que vem. Se eu não voltar aqui e mandar um áudio e falar que eu fui campeão dessa... Eu mudo meu nome, porque eu sou caveira igual você. Eu aprendi com você. Aí, beleza, passou 30 dias, ele mandou um áudio gritando. Brunão!
Mano, eu sou campeão. Primeiro lugar, obrigado pelo áudio que você mandou, cara. Você não tem noção. Quanto 3 áudios seus mudou todo o meu jogo. Ele falou, eu tava no buraco. Eu tava achando que eu nunca mais ia conseguir dar certo, que eu não ia vender mais nada. Você me mandou 3 áudios, deu 3 tapas na minha cara. Hoje eu sou campeão, mano. Primeiro lugar, tô mó feliz, obrigado. Então, tipo assim... É muito legal, porque tem um vídeo seu que você falou assim, gente, eu já fiz o meu primeiro 1 milhão. Eu achei, aquele dia, quando eu assisti, Bruno, eu confesso a você que eu tava numa fase difícil da minha vida. Sim. Né? Porque fiquei grávida durante esse período da gestação aí. Você ficar apertada financeiramente. Sim. A porcentagem da comissão é 0,30%. Então, assim, não dá uma comissão alta, né? Você vende um apartamento aí de 270 mil e você ganha mil reais numa venda. Ou R$1.000, às vezes R$700. Então, assim, aquilo tipo... Fora os descontos. Fora os descontos, se o cliente distrata, sim. desconta de você, enfim. E ali, eu mesmo grávida, tá? Você trabalhou grávida? Trabalhei grávida. Eu trabalhei até o 9º mês grávida. Sério? Meu, a Sofia é guerreirinha, velho. Nossa, tô pra conhecer uma corretora guerreira igual ela. Trabalhei. Um beijo pra minha gerente, pra Verônica, que foi minha gerente. Um beijo pra Lisboa, que elas me auxiliaram muito nesse período, que eu gestante. E após eu ganhar minha bebê, eu continuei vendendo de casa. O pessoal que era da minha equipe atendia os meus clientes. Você tá vendo? Por que dá certo? Por causa disso. Eu continuava trabalhando. Eu com a minha bebê, mamando no peito, eu lá conversando com o cliente, eu ali ligando, e a minha bebê, porque eu sabia da minha necessidade. Mas teve um momento que eu e meu esposo passamos um aperto financeiro. E ali eu assisti um vídeo seu que eu fico até emocionada, porque foi um vídeo seu que foi você falando assim: olha, eu já fiz o meu 1 milhão. Eu falei, cara, se o Bruno conseguiu, eu também consigo. É isso. Não, eu não sei Legal. se você lembra desse vídeo. Tem Legal, um vídeo você falando que você já fez 1 milhão e você mostrando no estacionamento do seu prédio os carros lá. Sim. E, cara, na época eu tava com um carro que não marcava o combustível. De verdade, não marcava o combustível. Eu e meu esposo tava apertado financeiramente. Sim. Eu lembro até que eu tinha te mandado mensagem pra você arrumar trabalho pro meu esposo. Você falou, cara, manda ele vir aqui e tal. E aí acabou surgindo outras coisas. Eu lembro que eu te liguei e você sempre me atendeu ali disposto. Na assim. hora, né? E ali eu lembro que quando eu vi aquele vídeo, eu falei, cara, eu não aceito mais ganhar isso. Não faz mais sentido pra mim, sabe? E ali, quando eu fui trabalhar ali em Alphaville e com o Gustavo Rangel, um beijo pro Gustavo, e ele falou, olha, gente, esse ano vocês vão ficar milionário. Eu lembrei de você na hora. Ah, que legal. Isso aqui eu não tô falando porque você tá no meu podcast, não. Eu tô falando porque é uma coisa que realmente aconteceu, porque eu não preciso agradar você, eu não preciso agradar ninguém que tá assistindo esse podcast, mas é pra você entender que você serviu de inspiração. Um negócio simples, né? Às vezes um vídeo. Um vídeo simples, né? Às vezes eu vejo você postando lá, já perdi 7 mil na casa da foto. Esse menino, tem gente que tá suando pra ganhar 7 mil e o menino gastando 7 mil na casa da aposta. Não, mas só um contexto, tá? Isso é uma história que realmente aconteceu comigo quando eu tava bem desesperado ali financeiramente. E aí, tipo, eu falei, meu, preciso dar certo. E aí a gente fica desesperado pra dar certo. Aí eu falei, eu vou apostar esse dinheiro que eu tenho aqui pra ver se eu dobro. Mesmo. Eu apostei e perdi tudo. E fiquei pior do que eu tava. Então, tipo assim, casa de aposta faz mal pra caramba. Você não tem noção como faz mal. Então a galera tá batendo aí no pessoal da casa de aposta. E, meu, faz muito mal. A gente que tá na lona mesmo, a gente quer dar certo, a gente quer achar um caminho rápido. E aí eu entendi que o maior... É o que eu falo no vídeo, tá? Só pra contextualizar. Tipo, eu falo no vídeo, o maior investimento que você pode fazer é em você mesmo. Aí quando eu comecei a entender isso, comecei a investir em mim, investir na minha aparência, investir em cursos pra eu, tipo, me comunicar melhor, em acesso, entendeu? Igual, por exemplo, você tá no alto padrão agora, pra galera do alto padrão aí. Meu, é acesso puro, velho. É acesso puro. Tipo assim, tem, tipo, uma dica de venda aqui pra você. Meu, você tem várias formas de ter acesso, mas você tem uma que eu não sei se você já parou pra pensar. Isso aqui, ó. Como assim, Bruno? O que o podcast tem a ver com a venda? Vou te explicar. O seu cliente, geralmente, ele é um empresário. Sim. Correto? Correto. Ou algum influencer e tal, mas a maioria é empresário. E eu também sou empresário. Empresário, Sofia, é egocêntrico. Empresário gosta de falar de si. Gosta de mostrar. Se você começar a usar o seu podcast para trazer empresários aqui, para contar a história deles, e através dali você se conectar com eles, pronto, você vira a corretora dos caras. O rico,
ele compra de quem não confia. Entendeu? Às vezes, tem muita gente que tá no alto padrão fazendo anúncio pra caramba de apartamento, de casa. Fala, meu, eu vou vender. Posso ser sincero, anúncio você pode vender, sim. Mas você tá alimentando o tubarão. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu, Bruno. Pô, quero comprar uma casa. Eu tô construindo uma casa. Vale 4 milhões minha casa. Quero comprar uma casa de 4 milhões. Aí eu vejo um anúncio lá da Sofia. Caramba, é essa mesmo. Eu não vou chamar você. Eu vou printar e mandar pro meu corretor de confiança. Consegue arrumar essa casa pra mim? Acredita? Eu acredito. Você acredita que é assim que funciona? Acredito. Hoje eu ando nesse mundo, eu sou um cliente que consome alto padrão. E às vezes eu vejo anúncio de... Igual, eu tô negociando uma casa em Garatá, na represa. E tipo, meu, o corretor postou um anúncio, eu falei, é essa, mas eu não chamei o cara. Eu printei e mandei pro meu corretor de confiança. Falei assim, ó, irmão, você consegue levantar? E o cara conseguiu. Então, qual que é uma dica aqui pra você mesmo? Usa o seu podcast pra trazer gente aqui, influente. Agora você tá com o Gustavo Rangel, que o cara é um monstro. Cara, é incrível. Tipo assim, meu, ali... Você usa o seu podcast pra trazer empresários aqui, só pro cara, tipo assim, falar de si, vai promover o seu canal, porque tem muito empresário incrível que não é do mercado imobiliário. Sim. Eu conheci vários. E você pega o contato do cara. Por quê? Fala, sou corretora, eu vendo imóveis exclusivos, tal. Se você não tiver interesse, você consegue me indicar na sua rede de amigos? Pronto, você fez com um, esse cara vai pegar confiança em você, porque você abriu as portas do seu podcast pra ele. Ele vai te indicar o outro, vai te indicar um amigo, que vai te indicar outro, vai te indicar outro. E você vai trazendo gente, você vai entrando numa rede de acesso tão grande que amanhã, Sofia, vender imóvel vai virar... Hobby. Vai virar hobby. Tipo assim, as pessoas... Você não vai precisar oferecer, vão te procurar. Sim. Vão te ligar e falar, Sofia, tô com um amigo meu almoçando aqui no restaurante, o cara quer uma casa de 5 milhões. Tem aí pra gente? Porque o cara confia em você. Veio no seu podcast. E eu vou pegar essa dica, gente. Legal, Isso né? é verdade, porque realmente serve de inspiração, porque hoje é muito network, né? Sim. Realmente, eu só compraria com quem eu confio. Sim. Hoje você comprou um terreno lá em Alphaville, Bruno? Em Aruan, Mogi. Mogi? Aham. Ah. E É tipo Alphaville. tipo Alphaville. Só que é do outro lado. Certo. E você hoje, Bruno, com toda essa mudança de vida, eu quero que você conte um pouco da Lohane, da sua esposa. Nossa, eu choro se eu vou falar, né? Nossa, porque é uma... Por isso que eu falo, a mulher sábia Edifica, no caso. e a dola. Derruba. Meu, a Lohane, cara, como que eu posso explicar? Tudo que vocês veem hoje do Bruno, eu falo, se você for num show hoje, tem um artista, né? Aí você vê o artista cantando, todo mundo ovaciona o artista. Fala, meu, eu sou fã do Gustavo Lima, por exemplo. Todo mundo fala, Você parece Gustavo com o Lima. Gustavo Lima. Obrigado. Aí você me ganhou agora. Gustavo Lima, mas só que pro Gustavo Lima ser o Gustavo Lima, tem uma produção gigante por trás. E a produção, às vezes, é mais importante que o artista. É eu e a Lohane. A Lohane, ela não é disso aqui. Ela não curte muito sentar aqui e fazer um podcast. Mas ela é toda a produção por trás de mim. Então, tudo que eu sou hoje é graças a ela. A Lohane, meu, é muito trabalhadora. Tipo assim, minha esposa, pra quem não conhece, ela é correspondente bancária. Então, é um casamento perfeito, né? Ela ainda O faz corretor, análise? Ela tirou o código. A gente tem 2 empresas. Ai, que legal. A gente tem a Wall Street e a gente tem uma empresa de crédito imobiliário. Então, ela aprova crédito, ela aprova o cliente, repassa na caixa. Caramba, que Então, legal. Lá eu faço tudo, eu pego o cliente de ponta a ponta, entendeu? Nossa, isso é muito bom. Então, tipo assim, ela é incrível. Tipo assim, meu, uma mulher totalmente... Ela conheceu a Deus através de mim. Ela não tinha muito uma religião, assim. A família era católica e tal. E eu sempre falava pra ela assim, meu, posso te falar uma coisa? Você tem jeito de ser aquelas pessoas evangélicas, um jeito de pessoas que se parecem com Jesus Cristo, pronto. Aham. Porque ela é calma, ela é paciente. Tipo, meu, ela tem uma paciência comigo, cara, que eu não teria, entendeu? E, tipo assim, ela cuida, sabe? Então, meu, ela é... Tudo que eu tenho hoje é graças a ela, sabe? Então, e é trabalhadora pra caramba, tá lá agora no meu lugar, enquanto eu tô aqui. Então, é uma mulher que edifica o lar de verdade. Então, a casa, por exemplo, que a gente tá construindo é um sonho dela. Então, fiz pra realizar o sonho dela, pra gente ter uma família. Já a gente vai ter filho também. Sim. A gente vê direto você postando lá. Ah, meu, dá uma vontade de ter filho. Cara, é muito bom. Eu falo assim, é muito bom. Eu fico muito feliz porque a gente se conheceu ali na época e eu era solteira, você também era solteiro, ela era solteira, o pessoal era Sim. solteiro. E a gente vai vendo as pessoas construindo família, Sim. a gente vê que a pessoa amadurece. Muito, né? E eu vou ficar... Eu acho que você e ela vai ser pai de menino. Obrigado.
Porque todo mundo fala que eu vou ser pai de menino. Mas E eu queria ter um menino primeiro. Eu acho que vocês vão ser pai de menino. Nossa, eu ia adorar. Se for pai de menino, gente, ele vai ter que voltar aqui e trazer o bebê Pra no mostrar. colo pra eu ver o bebê. Não, eu tenho um carinho muito... Eu quero muito ter uma menina. Porque eu acho que vai ser o amor da minha vida. Mas eu queria ter um menino antes, entendeu? Pra ensinar sobre a vida, pra cuidar, pra... Gente, ser mãe de menina, eu falo, é muito bom, tá? É legal, né? É muito gostoso. Um beijo pra minha bebezinha, Esther. Ela Ai, é eu sou linda, né? apaixonada. Quanto tempo que ela tá? 4 meses. 4 meses. Vai fazer 5. Meu, melhor fase agora, né? É a melhor fase. Vamos A fase fazer. mais difícil é quando sai Bem da no maternidade, comecinho, né? que você não dorme, fica dias sem dormir, Sim. mas é super tranquilo. Bruno, com toda a sua história que você contou aqui no podcast, eu quero que você deixe um conselho Tá. para aquelas pessoas que, cara, ela tá se encontrando. Esse aqui, você vai pegar esse conselho, porque assim, chave de ouro. Para aquelas pessoas que ela tá estagnada, tá no mercado imobiliário há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, até mesmo é gerente, tá com uma equipe, mas tá zerado, tá sem venda, não sabe o que fazer, ou até mesmo tem talento e tá preso dentro de uma gaiola com medo de voar porque o mundo é tão grande, né? Eu quero que você deixe uma mensagem exclusiva para essas pessoas que estão presas. Gente, vamos lá. Primeiro de tudo, né? É acreditar em você. Você tem potencial, cara, pra fazer coisas gigantescas. Eu achava que eu era só aquilo. Até eu precisar recomeçar do zero e vi que eu voltei 10 vezes maior, entendeu? Então você acreditar muito em você. Primeiro de tudo. Segundo, tá estagnado? Só tem uma solução pra quando você tá estagnado. Recalcula a rota, velho. Para o que você tá fazendo. Não continua tentando. Para. Pega um dia sozinho. Eu faço muito isso. Senta lá na mesa. Pega uma folha. Redesenha o plano tudo do zero. Exemplo. Tem muito cara que é gerente, igual você falou. Tá estagnado com a equipe. Mas ele virou gerente por um motivo. Ele já deve ter sido um bom corretor. Sim. Então, por que ele não tá sendo um bom gerente? Porque ele não tá conseguindo repassar o que ele fazia quando ele era corretor. Então, senta lá. Pega quando você vendia. Lê todas as suas conversas com os clientes. Fala, eu abordava desse jeito. Quando o cliente tomava a decisão de compra, quando eu usava esse áudio. Desenha tudo. Volta no outro dia, treina a sua equipe. Perde uma semana, velho, treinando. É melhor você perder uma semana treinando e depois ganhar em resultado. Eu fazia muito isso. Tipo, meu time às vezes não tava dando certo. Eu falava, gente, para. Ninguém mais vai ligar, ninguém vai mandar mensagem. Treinamento hoje, o dia inteiro. A gente se trancava e ficava o dia inteiro trocando insights, o dia inteiro. E anotando. Eu sou novo, mas eu sou velho, porque eu uso papel e caneta. Até hoje. Eu tô doido pra pegar uma caneta pra escrever o que eu tô falando aqui. Anotando, recalculou a rota. Beleza. Terceiro, põe em prática. As pessoas têm essa mania, igual a gente falou no começo do podcast. Elas querem muita teoria. Eu quero acessar o método All Street pra aprender com o Bruno. Não vai adiantar de nenhuma se você não põe em prática. Você tem que pegar o que você aprender, aproveita que tá fresco na sua cabeça e põe em prática na hora. Mano, aprendi isso aqui hoje, sobre como mandar um áudio pro cliente e conseguir ter o retorno dele. Beleza, deixa eu pôr em prática. Por quê? O seu cérebro precisa fazer uma coisa chamada sinapse. Esse conteúdo é importante. Sinapse é o quê? Quando você jogava videogame, tinha fase do joguinho. Aí você passava a primeira fase e ia pra segunda. Se você voltasse na primeira fase, você passava de primeira, não era? Sim. Por que você passava de primeira? Porque seu cérebro assimilou. Fez sinapse. Quando você aprende um conteúdo novo, por exemplo, você tá aprendendo com o Bruno, com a Sofia aqui nesse podcast. Pô, o Bruno deu uma puta de uma dica aqui. Para o podcast e vai lá e põe em prática. Para o seu cérebro fazer essa sinapse rápida. E você já pegar o hábito, entendeu? Então, tudo isso e por último, a minha velha frase. Quem quer, faz. Então assim, cara, querer é diferente de ter vontade. Então, por exemplo, às vezes você olha no Instagram, um carro lá, um BMW. Eu queria ter um BMW igual do Bruno. Você quer ter um BMW igual do Bruno ou você tem vontade de ter um BMW igual do Bruno? Se você tem vontade, todo mundo tem. Agora, querer é você pegar e imprimir a foto da BMW, colar na porta do seu quarto, assim, ó, com preço, tudo, e falar, quantas vendas eu preciso fazer pra comprar essa BMW? Quanto de dinheiro eu tenho que guardar por mês? Entendeu? Isso é querer, é traçar um plano, entendeu? A maioria das pessoas só tem vontade, Sofia. Só não querem de verdade. Eu quero ficar rico, quero mudar de vida. Não quer, não. Porque se você quiser de verdade, você faz. Você faz. Quem quer, faz. Quem quer, faz. Certo? Certo. Gente, então a gente já tá chegando no final aí. Bruno, eu quero agradecer, né, você por ter aceitado o meu convite. É uma regra, né? Quando o podcast completa daqui 1 ano, o convidado tem que voltar. Vai ser um prazer. Então você vai ter que voltar. Eu tenho certeza. Ele vai abrir a terceira, vai ter a terceira, a quarta, a quinta.
eu tenho certeza que o que Deus tem para você é muito grande, né? É igual Deus falou para Abraão, né? Que ele ia estender as tendas de Abraão. E eu tenho certeza que Deus vai estender as suas tendas. Ó, gente, tudo que a Sofia profetiza na minha vida acontece. Porque a gente tava falando antes do podcast começar. Do nada, essa menina aqui, ó, tava lá trabalhando, do nada ela chegou e falou, ó, eu senti, Deus tocou no meu coração de te dar esse bilhete aqui. Me deu um bilhete. E no bilhete tava escrito, né? Uhum. E aí eu peguei esse bilhete assim, li. Falei, caramba, faz sentido. E guardei. E o que tava escrito no bilhete se concretizou hoje na minha vida. No bilhete estava escrito assim: Deus nos leva para o deserto para depois nos prosperar. Eu tô muito feliz, Bruno, pelo seu sucesso. Você não tem noção. Pô, até arrepia, velho. Graças a Deus, Bruno. Graças arrepia, de verdade. a Deus. Eu sou uma pessoa que eu consigo me alegrar com a felicidade dos meus amigos. E é isso que faz você prosperar. E eu fico muito feliz, de verdade. Assim, eu queria muito que a Lô tivesse aqui, um beijo pra ela. E que quem trabalhe com você, Bruno, eu fico muito feliz. Eu quero ainda ter a oportunidade de trabalhar com o Bruno ainda. Vamos fazer parceria, vamos embora. E eu tenho certeza que as próximas pessoas que vier trabalhar com você vai mudar de vida. E eu quero muito, Bruno, muito que você volte daqui a um ano. Amém. Gente, não esquece de dar aquele like, de compartilhar. E eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, porque eu particularmente eu amei, Nossa, Bruno. eu também. Gente, compartilha, porque de verdade, esse podcast vai estourar ainda de uma forma, porque a Sofia só tá trazendo monstro aqui, viu? Antes de mim veio um outro cara gigantesco, então tô me sentindo honrado de sentar nessa cadeira aqui. É isso, gente. Um beijo. Fica com Deus. Bruno, muito obrigada. Muito obrigado. Tamo junto.